gostaria de falar, à medida que eu vou amadurecendo, à medida que nós vamos mergulhando em adoração na palavra do Senhor, à medida que... É interessante que essa semana eu estava reunido com a galera do Som do Reino para gravar o segundo Som do Secreto. Quem viu? Foi incrível, né? E sabe que nos bastidores nós fizemos algo que para mim é revolucionário. Nós, todos os ministros que você viu ministrando lá, fomos para um lugar, uma pousada, e ficamos lá 3 dias em discipulado, em comunhão, em orando uns pelos outros, abençoando a vida uns dos outros. Eu nunca vi isso na vida, cara. No âmbito nacional, ministros de louvor pararem em suas agendas para estarem juntos. E numa daquelas reuniões, o Ademar de Campos estava com a gente. E ele estava sentado ministrando. E depois eu tive até a oportunidade de compartilhar como que aquele homem me ensinou na simplicidade. Como que aquele homem, falando de coisas simples a respeito do reino de Deus, nos ensinava tanto, nos ensinava a voltar para a essência. E Deus falou comigo lá: toda vez que você quiser ir mais fundo em revelação da minha palavra, toda vez que você quiser ir mais fundo em paixão, eu vou sempre voltar com você para as bases. Eu vou sempre voltar com você para aquilo que é essencial. Porque se você perdeu o essencial, você perdeu aquilo até a maior revelação que você já ouviu na tua vida. Por isso que a gente ora por espírito de sabedoria e revelação. Porque uma revelação poderosa sem uma sabedoria é como construir uma casa em cima da areia. Ela vai cair. Por isso eu gostaria de falar sobre 2 bases aqui a respeito de intimidade com Deus e vida com Deus que nós precisamos aprender. Gostaria de falar sobre 2 bases aqui. E a primeira delas é uma base muito importante, óbvio, levando em consideração que o amor é uma base e ele deve estar acima de todas as coisas. Amar a Deus e amar o próximo deve estar acima de todas as coisas, é óbvio. Então está implícito aqui. Por isso eu vou falar de outras 2 bases importantes para que nós não percamos o Senhor de vista. Vocês estão comigo? A primeira delas é o temor. Temor é algo que nós não podemos perder. Você já viu alguém que um dia fluiu tanto em Deus, tinha uma vida tão poderosa em Deus, era tão apaixonado, mas um dia, eu não sei o que aconteceu, ele perdeu o temor? E aí, isso acontece geralmente com ministros de louvor, com pastores. Eles começam a viajar o Brasil todo e eles começam a liberar aquilo que eles plantaram no lugar secreto. E aquilo que eles plantaram no lugar secreto, eles começam a liberar, e é genuíno, é verdadeiro, é poderoso. E eu tenho orado: Senhor, nunca me deixe perder isso. E sabe que essa tarde eu estava pensando, é o 4º ano que eu estou aqui na Dínamos. Tempo pra caramba. Toda vez que eu chego aqui, a igreja não espera nada mais, nada menos de mim do que uma paixão renovada. Eu mais apaixonado por Jesus ainda. Isso não me impressiona, não. Eu só estava pensando isso enquanto tomava um banho para vir para cá. Os pastores, os líderes, a igreja experimentaram de uma revelação que eu tinha com o Senhor em canções ano passado. Tudo que eles querem de mim esse ano é que eu tenha mais revelação, é que eu tenha mais paixão. E aí eu estava orando no banho, eu estava falando: Senhor, nunca me deixe perder essa paixão. Muito pelo contrário, aperfeiçoa esse amor, aperfeiçoa essa paixão. Porque nós olhamos para ministros, como eu estava dizendo, e vemos assim: ele era tão poderoso no primeiro CD, era tão maravilhoso no segundo CD, mas a partir do 3º CD eu não sei o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu, e hoje eu olho para ele, viajando por aí, perdeu o temor. Olha a notícia que chega, olha o escândalo, olha o que aconteceu. Óbvio que nós não estamos aqui para condenar, mas é fato de que nós percebemos essas coisas, não é? É fato. Nós não estamos aqui para julgar nem condenar. Que Deus guarde eles, que Deus restaure a vida deles. Mas isso aponta para aquilo que nós precisamos continuar vivendo e construindo. Nós precisamos construir temor. E o temor ao Senhor é o que nós vamos construir gradativamente. Eu quero falar sobre 2 tipos de temor aqui. Um temor, você sabe que não é o temor que nós precisamos ter, é o medo. Tem 2 significados a palavra temor. O primeiro é medo. Por que nós não podemos ter medo? Porque Deus não compactua com medo. Deus não tem nada a ver com medo, muito pelo contrário.
Toda vez que ele vê um medo, o amor dele lança fora todo medo. Então, por que nós não devemos ter medo? Porque o medo vai nos paralisar. Toda vez que você tenta fazer algo que Deus te chamou para fazer, e se o medo vem, provavelmente você vai falar assim: acho que nem vale a pena. Sabe, deixa eu contar um testemunho breve para vocês aqui. Quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, eu comecei a receber palavras proféticas muito pesadas a respeito do meu futuro. Só que eu era muito improvável. Sabe por quê? Porque eu tinha um problema de me relacionar. Eu tinha um problema de falar em público. Se juntava mais de 3 pessoas numa rodinha, eu não conseguia abrir minha boca. Eu era tímido, extremamente tímido, a ponto da minha mãe querer me levar para psicólogo, para querer entender o que era aquela timidez. Se alguém falava meu nome em público, eu ficava vermelho. Eu fugia da multidão. Eu fugia. Isso não era coisa só de adolescente. Eu quero que você entenda que não era só um problema de adolescente, porque adolescente tem isso, né? Fulano, ai. Mas não era só isso. Eu era extremamente tímido. Isso me fazia frear tudo aquilo que Deus estava me prometendo. Então, muito do tempo que eu fiquei no meu quarto, num lugar secreto, dos 12 até os 16, foi falando para Deus: Deus, como é que isso vai acontecer? Me ensina aí, me fala aí, essa engenharia é sua. Porque hoje eu olho para a minha vida e eu não consigo me relacionar face a face com ninguém. Como é que eu vou falar para a multidão? Como é que eu vou orar em público? Como é que eu vou cantar? Eu nem canto. Na época que Deus falou que ia cantar, eu nem cantava. Eu só tocava bateria na igreja. Comecei a tocar bateria na igreja com 8 anos. Eu só tocava bateria, eu não cantava. Ou seja, tem esperança para o pastor Daniel, não tem? Ó, só tenha um pouco de paciência com ele. Mas eu entrei numa jornada, porque assim, pensa, um menino de 13 anos recebendo palavras proféticas a nível mundial. Imagina um menino de 13 anos que não conseguia se esconder de Deus. Estava sentado na última fileira, o pastor subia e falava: menino, você lá atrás da senhorinha dormindo, fica de pé. Eu falava, caramba, não consigo fugir. Eu ficava de pé. Você vai para as nações estão te esperando. A sua canção vai tocar no Brasil inteiro. E eu começava a chorar, e sabe, muito do meu choro era de desespero, era de medo. Falando: Deus, como pode? Porque as palavras proféticas se repetiam, vez após vez após vez, no ônibus, no ponto do ônibus, na escola, na rua, na igreja. E eu comecei para o lugar secreto. Eu sempre brinco que aquelas palavras eram uma isca de Deus para me puxar para o lugar secreto. Porque lá no lugar secreto Ele ia falar comigo, Ele ia me dar mais paixão, Ele ia começar a me dar canções. Mas o medo, ele vai te paralisar. Toda vez quando eu tinha 15 anos, foi a primeira vez que eu ministrei adoração no microfone cantando, num congresso de adolescentes da minha igreja. E sabe que uma semana antes de eu cantar, eu estava tão nervoso e eu falava: não vale a pena fazer isso, por que eu estou me metendo nessa? Não vale a pena, sabe? Quando você está com medo de algo que Deus te falou para fazer, provavelmente o medo vai dizer para você: não vale a pena não. Às vezes, talvez você está aqui e recebeu palavras proféticas que você seria um profeta nas mãos do Senhor. Talvez você recebeu palavras proféticas de que é só você abrir sua boca, que eu vou encher sua boca de palavras e você só vai liberar. E aí quando você... Quem já passou por isso aqui, ó? Você está na igreja, tá aquele mover, você está adorando, de olho fechado. De repente você abre o olho, pá, bate de frente com uma pessoa e Deus fala: a vida dela inteira, vai lá falar com ela. Só que se você tem medo, você vai falar: acho que é coisa da minha cabeça. Eita, acho que é coisa da minha cabeça. O medo vai te paralisar. Agora, tem algo a mais aí, porque eu quero ir já para o temor certo. Mas última coisa, lá no Rio, não sei se aqui falam muito isso, tem um jargão que diz assim, ó: se você está com medo, vai com medo mesmo. Vocês falam isso aqui? Lá no Rio fala isso sempre: se está com medo, vai com medo mesmo. Se lança com medo mesmo. Eu digo para você, se você está com medo, não vai com medo. Entrega para o Senhor antes de ir.
Sabe por quê? O Senhor tem prazer em pegar o teu medo e lançar fora. O amor do Senhor tem prazer em pegar o seu medo e jogar fora. Como eu disse, Deus não compactua com medo. Por quê, Tom? Simplesmente porque se você está fazendo o que Deus te chamou para fazer, isso não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque você está fazendo provavelmente sem alegria. Você fazer algo com medo rouba a sua alegria. Imagina, se eu antes de lançar o medo ao Senhor, começasse a ministrar com medo, eu provavelmente estaria ministrando, cantando, fazendo o que Deus falou para fazer, sem alegria. E a alegria vai roubar a sua paz. Então não é sobre o medo que eu quero falar, mas eu só estou falando do que não é, para depois falar do que é. Não faça nada sem medo. Deus está falando comigo aqui, tem pessoas que precisam lançar fora o medo, entregar para Deus medos. E quando entregarem para Deus medo, você vai voar. Para quem que foi essa palavra? Porque ninguém respondeu nenhum amém, nenhum glória a Deus. Você vai voar. Quando você entregar o medo para o Senhor, você vai voar. Você vai ser frutífero. Vai valer a pena sim. Deus falou para algumas pessoas aqui o seu chamado já. E aí tem muita gente falando, eu acho que não é comigo, acho que é coisa da minha cabeça. E eu estou dizendo aqui, é coisa da sua cabeça sim, porque Deus coloca isso na sua mente, para fazer sentido depois no teu espírito. Porém, vale a pena sim. Continua. Mas eu estou aqui para falar de um temor correto. E eu estava orando esses dias, e Deus me deu essa palavra. E eu estava orando por temor. Senhor, me dá temor. Eu quero ter mais temor. Preserve o meu temor. Eu temo tanto a Senhor. Eu tenho andado tanto em temor, mas eu não quero perder esse temor. E Deus falou comigo, o que é temor? O temor é essa reverência, esse zelo. Ele falou, tá, mas o que é? Ele vem da onde? Qual que é a raiz desse temor? Deus. Aí Deus falou para mim assim, você está confundindo essa reverência com medo. Às vezes você tem medo de mim. Às vezes você tem medo que eu não venha, e você chama isso de temor. Às vezes você tem medo que eu não te use, você chama isso de temor. Eu não compactuo com medo. E eu falei assim, então Deus, o que é temor? Eu quero ter o temor certo. Deus falou assim, temor é um amor consciente. Temor é um amor consciente. Aí eu disse, como assim amor consciente, Deus? Aí ele falou assim para mim, você sabe quem eu sou? Porque quanto mais você souber quem eu sou, quanto mais você me conhecer, mais você vai me temer. Esses dias eu estava ministrando numa conferência gigante. Eu estava ministrando numa conferência de gente muito renomada. Sabe, um monte de gente muito boa, que até alguns são muito referência para mim, estavam reunidos no mesmo lugar, em Curitiba, na igreja do pastor Luciano Subirá. E aí, o primeiro dia... Tá gravando? Tá. No primeiro dia... Pode cortar? Tá. No primeiro dia, os meus amigos do Morada ministraram, a banda inteira. No primeiro dia, à noite, o Alê ministrou com a banda inteira. E eu estava de violão e voz. Uma multidão. E muitos ministros relevantes. E eu ia ministrar no dia seguinte à tarde. Eu estava desmotivado. Eu estava falando assim, ó. Eu estou de violão e voz. Eu não tenho nem o Bruno para fazer esse pad bonito, para deixar todo mundo emocionado. Não tem nem o Bruno aqui. Deus falou, sobe lá, cara. Tá doido? Eu comecei... Eu falei para emocionar, não para a galera rir. Recebi uma mensagem do céu aqui. Tocou aqui no meu. E aí eu fui, chegou a minha vez de ministrar, eu comecei a ministrar. Eu estava de violão e voz. E eu comecei a ministrar e não fluía nada. Nada. Eu falei, o que está acontecendo aqui? E de repente,
eu disse assim, eu disse para a igreja o seguinte: fiquem todos em silêncio, Jesus vai vir aqui. Fiquem todos em silêncio, Jesus vai vir aqui. Peraí, se você quer que comece a fluir, provavelmente você tem que mandar os outros cantar. Eu falei, fiquem em silêncio, Deus vai vir. Eu falei, eu vou tocar o meu violão, vou só dedilhar, e Deus vai vir aqui. Você crê nisso? Eu falei, amém. Eu creio, Deus. Eu creio. Se tem alguém que crê aqui, sou eu. Eu falei, aí eu aumentei o violão aqui no pé. Vim pra cá assim, ó. Comecei a dedilhar de costas. Eu não queria ver. Eu tava com muito medo. E eu tava achando que aquilo era temor. E aí, de repente, 30 segundos em silêncio. De repente eu comecei a ouvir. Um chorando ali, outro chorando lá. Deus tocando alguém aqui. Eu só tava ouvindo. De repente aquilo que era silêncio se transformou numa multidão gritando. Alguns gemiam de choro, sabe, de cura. Sabe aquele choro de cura? Gemiam e o lugar começou a se transformar. Eu falei, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. E eu estou dedilhando meu violão. E eu só ouço as pessoas chorando compulsivamente. E aí, quando eu estou prestes a voltar para o microfone, um homem de Deus chamado Dan Duque, ele já pega ali, ele já dá uma olhada para mim assim, e ele já começa a ministrar todo mundo. Demorou uns 20 minutos só de adoração, mas foi um dos momentos mais fortes que eu já experimentei em Deus. Demorou só uns 20 minutos, porque o Dan Duque deve ter entendido que estava pronto para ele pregar, e ele começou a pregar. E eu desliguei meu violão, porque ele não gosta que toque na pregação dele. Eu desliguei o violão, eu desci e eu sentei. Quando eu sentei, Deus falou comigo o seguinte, olha só que interessante. Deus falou comigo o seguinte: Tom, você é pequeno. Você é pequeno. Mas o meu testemunho, ele é relevante, atemporal, multigeracional. E aí eu comecei a lembrar. Eu comecei a lembrar que o Éden anunciava a vinda de Jesus. Eu comecei a lembrar que Noé anunciava a vinda de Jesus, profeticamente. Eu comecei a lembrar que Abraão, Isaac e Jacó apontavam profeticamente para a vida de Jesus. Eu comecei a lembrar que Davi viveu uma vida profética. Ele viveu uma vida profética que apontava para a vinda de Jesus. Eu comecei a lembrar de todos os profetas messiânicos. Eu comecei a lembrar de Moisés. Eu comecei a lembrar do povo saindo do Egito, indo para a terra prometida. Comecei a lembrar dos profetas messiânicos que não se calaram, mas apontaram a vinda do Messias centenas de anos antes dele chegar. Eu comecei a lembrar do Filho de Deus encarnado, verbos fazendo carne aqui. Eu comecei a lembrar de João Batista ministrando a mensagem: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Eu comecei a lembrar que não depende de mim a mensagem ir para frente, ela já é relevante, ela varre a história, ela é muito maior do que eu, que você. Porque sabe por quê? Porque naquele momento que eu estava ouvindo todos chorarem compulsivamente, e eu vou ser vulnerável aqui, tinha uma pontinha dentro da minha alma que dizia assim: você está ficando bom nisso, hein, rapaz? Você está ficando bom nisso, hein, rapaz? E eu desci assim, ó. Quando eu sentei, Deus me pegou, é como se fosse um soco no meu peito. Você é pequeno, mas o meu testemunho, ele varre a história, ele é relevante. O que Deus estava fazendo comigo? Estava me colocando no meu devido lugar. E aí Deus continuou dizendo para mim, eu até anotei no meu celular, Deus continuou dizendo para mim o seguinte: quem é o Tom se o que eu tenho está disponível no ambiente? O que o Tom tem se o que eu tenho está disponível no ambiente? Em outras palavras, Deus estava falando: rapaz, eu sou Deus, você é apenas um homem. Eu nunca morro,
nunca vou morrer. Você pode morrer a qualquer momento. Eu sou santo, eu sou perfeito em todos os meus caminhos. Você é falho. Eu sou grande, você é pequeno. Sabe, eu não vi Deus apontando o dedo para mim, falando, fica quietinho. Não. Eu entendi naquele momento, sabe o quê? Deus estava revelando para mim quem Ele é. Sabe por quê? Porque temor, ele vem de um amor consciente. O que é consciente? Consciência. Eu devo ter a ciência de quem Deus é. E aí eu vou me colocar no meu devido lugar. Sabe, eu tive a oportunidade de já dizer quem Deus era. Deus, não sou nada, você é tudo, toda a glória para ti. Mas eu não tive esse coração, confesso. Uma pontinha de soberba tomou conta de mim. Naquele momento, Deus falou, já que você não entendeu quem eu sou, deixa eu te falar quem eu sou. Deixa eu te mostrar quem sou eu. E aí, meu irmão, não tem como. Não tem como você não se posicionar num lugar de temor, quando o próprio Deus diz quem Ele é. Não tem como. O próprio Deus está dizendo, eu sou, eu faço, eu posso. Naquele momento eu já me ajoelhei. Perdão, Senhor, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não faço nada. Só que aí eu já comecei para um outro extremo. Eu sou nada mesmo. Eu não. Aí Deus falou, não, você está desalinhado de novo. Você desalinhou de novo. Você estava lá, agora você está lá. Deixa eu te mostrar o que é um temor. Deixa eu te mostrar o que é temor equilibrado. Aí ele me levou para Salmo número 8. Lá naquele momento, tá? Todo mundo chorando, o Danduque pregando e eu me arrependendo ali. Salmo número 8. Quem é o homem para que dele te lembres, Senhor? Quem que é o filho do homem para que o visites? O Senhor me fez um pouco abaixo dos anjos, um pouco menor do que os anjos. Porém, de glória e de honra, o Senhor me coroou. Sabe o que é temor equilibrado? É você entender que você é pequeno, mas o que Deus quer fazer através de você é gigante. Quem sou eu, Senhor? Eu sou só um homem. Eu não sou nada. E Deus fala assim, porém, eu te coroei de glória e de honra. Aí Deus me deixou tranquilo. Deus me deixou tranquilo, porque Ele disse, fica tranquilo, cara. Enquanto você entender que eu me movo através de você poderosamente, porém você é pequeno, você me teme. E aí eu digo para vocês, meus irmãos, não é só para quem sobe no palco, não. Isso é um princípio. Eu comecei dizendo, são duas bases. O temor é uma base, porque se você perde o temor, você perde o medo de pecar, você perde o receio de pecar, você perde a paixão, você começa a perder o respeito com a sua esposa, você começa a perder o respeito com as pessoas, daqui a pouco você está um cafajeste. Não é que você precisa do temor só para reconhecer quem Deus é. Não, você precisa do temor para continuar vivo. O temor vai te posicionar no lugar certo. O que é temor? Saber quem Deus é. E quando eu souber quem Deus é, quando eu não só disser que Ele é santo, mas eu contemplar a santidade dEle, provavelmente eu vou me colocar no meu devido lugar. Eu não vou querer ser santo. Eu não vou querer ter a santidade de Deus. E eu não digo santo de santificação, mas eu digo santo de santidade, de quanto Deus é santo, majestade. Quando eu contemplo a glória do Senhor, eu não vou querer ser glorioso. Ontem nós começamos aqui um momento de adoração, começamos com um espontâneo.
nós damos tudo o que já é teu. Receba a glória. E naquele momento eu lembrei de Salmo número 8. O Senhor me coroou de glória e de honra. Mas eu pego essa glória e honra e deposito aos seus pés, Senhor. E eu recito o Salmo 115 aqui. Não a nós, Senhor. Não a nós. Mas toda a glória seja dada a Ti. Então vocês estão entendendo aqui que o temor, ele vai fazer você saber quem Deus é. E quando você souber quem Deus é, você vai saber quem você é também. Você vai se colocar no seu devido lugar. Sabe, muita gente que não teme ao Senhor mais, acha que é o seu próprio Deus. Porque quando você perde a noção de quem Deus é, provavelmente você vai se reconhecer como Deus. Quando você perde o senso de santidade de Deus, quando você perde o senso de majestade de Deus, quando você perde o senso de glória de Deus, provavelmente você vai achar que alguma glória é tua. Você vai começar a achar que alguma honra é tua. Toda a glória é dele. O sonho de Deus é liberar poder para o mundo através de pessoas pequenas. O sonho de Deus é fazer a mensagem dele continuar varrendo a história através de homens pequenos como eu e você. Então se prepara. Se você entrar num estilo de vida de temer a Deus, o que Deus vai fazer através de você é grande. O que Deus vai fazer através de você é poderoso. O que Deus vai fazer através de você vai apontar profeticamente para a volta de Jesus. Então, hoje eu entendo que a base do meu ministério, enquanto pessoa pública, visível para a nação, é o temor. Porque o dia que eu perder o temor, eu começo a parar de cantar sobre quem Deus é, começo a cantar sobre quem eu sou. Eu começo a me valorizar, eu começo a desvalorizar Deus e a sua presença. Eu começo a valorizar a minha pessoa. E porque eu começo a valorizar a minha pessoa, eu começo a liberar o humanismo através das minhas canções. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que nos últimos 10 anos nós tivemos uma onda de humanismo dentro da igreja tão grande? Sabe por quê? Pessoas perderam o temor. Pessoas perderam o entendimento de que um culto é uma homenagem para Deus, aquele que venceu a morte. E nós somos pequenos. Quantos estão aqui comigo? Provérbios capítulo 9, versículo 10 vai nos ensinar algo. Deixa eu só voltar um pouco antes, porque eu preciso ler só um texto com vocês. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Você não precisa nem abrir, vou só passar. Hebreus capítulo 12, versículo 28 diz assim: portanto, tendo recebido um reino que não se pode ser removido, retenhamos a graça, pela qual podemos servir. Esse servir aqui, o original é adoração, ok? Ali, adoremos. Podemos servir a Deus de forma aceitável, de modo aceitável, com reverência e temor. Continua, porque o nosso Deus, 29, é um fogo. Quem escreveu isso estava na velha ou na nova aliança? Nova aliança. E aí ele estava dizendo o seguinte: retenhamos a graça, para assim podermos adorar a Deus, servir ao Senhor com a nossa adoração de modo aceitável. Ou seja, tem muita gente que fala: não, eu estou na graça, Deus aceita a minha adoração. Deixa eu falar uma coisa para você: sem temor, Deus não aceita a sua adoração. Nós estamos na graça, ok? Ei, nós estamos na graça. Porém, se você não tiver temor, Deus não aceita a sua adoração. Por isso que qual que é o modelo de adoração que Deus aceita? Uma adoração com temor. Eu não sou nada, o Senhor é tudo. Eu não tenho nada, o Senhor tem todo o poder, toda a glória, eternamente. Agora, Provérbios capítulo 9, versículo 10, todo mundo aqui conhece provavelmente. Mostra como o temor do Senhor é um princípio. Ele vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, o que vem antes de sabedoria
é temor. Temor é um alicerce. Mas quando você entra num estilo de vida de temer a Deus, Deus, o próprio Deus, abre uma porta para que você entre num nível de sabedoria. Então, temer a Deus é saber quem Deus é. Sabedoria é saber o que Ele sabe. Você quer saber o que Deus sabe? Tema o Senhor. Você quer conhecer os mistérios de Deus? Tema o Senhor. Viva um estilo de vida de temor. Vamos lá, Noé. Noé, ele foi responsável por redefinir a humanidade. Ele foi responsável por apertar o botão reset, apagar tudo e começar tudo de novo. Deus salvou ele e a sua família. Deus entregou para ele um plano. Ele obedeceu aquele plano. Ele entrou no sonho que Deus tinha. Ele cumpriu o sonho que Deus tinha. No final, Deus leva ele num lugar, no meio de um altar, e diz assim: está vendo aquilo no céu? Aquilo é um arco-íris. Toda vez que você vê um arco-íris no céu, é um sinal de uma aliança que eu faço contigo. Deus poderia mostrar o arco-íris para qualquer pessoa. Deus poderia mostrar sua aliança para qualquer pessoa. Porém, no começo da história de Noé, a história de Noé começa dizendo: Noé era um homem temente a Deus. E porque Noé era um homem temente a Deus, Noé teve acesso a um segredo de Deus que ele não contou para mais ninguém. Tem muita gente que vem me perguntar depois das reuniões, depois dos cultos, ou então na internet: Tom, como é que você faz para pegar essas revelações que você pega? Como é que você faz para compor isso que você compõe? Cara, é tão poderoso. Como é que é o teu estilo de vida? Como é que como que você faz teus devocionais? Eles querem a fórmula. Porém, ultimamente eu tenho dito: meu irmão, você quer descobrir segredos de Deus mesmo? Tema ao Senhor. A palavra do Senhor diz em Salmos 25, versículo 14, os segredos do Senhor, em outras traduções, que eu não vou saber a versão igual o pastor aqui, mas os segredos do Senhor, a aliança do Senhor, a intimidade do Senhor, é para aqueles que o temem. E aqueles que o temem têm acesso. Ali ó, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, temor, e os leva a conhecer a sua. Vocês estão entendendo aqui? Então deixa eu falar uma coisa para você. Temer a Deus, vou repetir para ficar bem claro para você. Temer a Deus é saber quem Ele é. Quando você sabe quem Deus é, você se coloca no seu devido lugar. Aí abre-se uma porta para você chamada sabedoria. Sabedoria. A sabedoria vai te dar acesso ao que Deus sabe quando você já está com o temor em dia. Aí você vai, a partir do temor, a partir desse princípio, você vai começar a viver uma vida de palavras remas atrás de palavras remas. Palavra rema atrás de palavra rema. Deus vai começar a te mostrar segredos. Sabe qual que é o modelo de igreja sustentável? Igreja madura? É uma igreja que todos ouvem Deus. Todos têm palavra de Deus. Todos podem profetizar. Sabe por quê? Todos ouvem o que Deus está falando. O modelo de igreja sustentável e madura é: você está lanchando na lanchonete lá atrás, e o irmão vem e fala para você: sabe o que Deus está falando comigo? E não é mais poderoso que você, ou não é mais poderoso que o outro, simplesmente é o que Deus falou com ele. A sabedoria de Deus está disponível para você. A sabedoria de Deus não está só disponível para o pastor Dênio, para o pastor Dênio Júnior, para o André Galino e os demais pastores aqui. A sabedoria de Deus está disponível para todos vocês. Eu vejo Deus compartilhando segredos com vocês. Enquanto vocês lavam a louça, enquanto vocês dirigem para o trabalho, enquanto vocês estão na condução para a faculdade, Deus revelando segredos para vocês. Sabe quando a Bíblia se torna viva? Quando você teme o Senhor, e o Senhor começa a te ensinar as entrelinhas da palavra de Deus. Mas eu sempre li isso aqui na minha vida, como é que eu nunca entendi isso? Você entrou num estilo de vida de temor. Agora você sabe quem Deus é, e porque você sabe quem Deus é, você sabe o que Ele sabe.
Tem alguém aqui essa noite com fome de saber o que Deus sabe? Eu vou terminar. Ai, que maravilha. Eu vou terminar dizendo que é simples essa palavra, porém eu preciso entregar toda a revelação que Deus me deu aqui essa noite. Pensa comigo o seguinte: uma vez, Apocalipse fala o seguinte: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eu sempre li esse texto, mas eu nunca entendi. Eu sempre lia esse texto, mas eu nunca entendi. E aí até que um dia Deus começou a me ensinar a respeito desse texto. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eu falei, que é isso, Senhor? Me ensina. Aí Ele me levou para um determinado momento da vida de Jesus. Quando Jesus diz para os seus discípulos: o que os homens aí fora dizem que eu sou? O que Jesus queria? Testemunho. E aí uns começaram a testemunhar errado. Começaram a dizer quem Jesus não é. Só que temor é saber quem Deus é? É. Temor é saber quem Deus é. E aí Pedro se levanta e diz: eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Pedro disse isso, o testemunho correto, a declaração correta, abriu o céu. Quando o céu se abre, o espírito da profecia cai. O testemunho a respeito de Jesus é o espírito da profecia. Quando Pedro fala a verdade a respeito de Jesus, quando Pedro testemunha a respeito da verdade de Jesus, o espírito da profecia cai. E agora Jesus diz assim: agora que você disse corretamente pelo Espírito quem eu sou, eu digo pelo Espírito quem você é. E aí eu mesmo vou profetizar. O testemunho de Jesus pelo Espírito é o Espírito da profecia. Agora Jesus profetiza, Jesus libera. Imagina Jesus profetizando, meu amigo. Imagina aquele ambiente. Alguém pode imaginar? Imagina aquele ambiente. Era como se Jesus estivesse falando: segura agora, ó. Agora segura, que eu vou profetizar. Tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. O que é isso? O que é isso? Sabedoria, não é? Gente, a gente acha que sabedoria é sentado do lado de um velho barbudo e de cabeça branca e falar assim: me conta as tuas histórias, eu quero ser sábio. Isso não é sabedoria. Isso é só um conhecimento. O que é sabedoria? Conhecer aquilo que Deus sabe. Isso é sabedoria. Porque pensa, Davi, eu vou voltar lá para Pedro, mas pensa Davi era o menor da casa do seu pai, o menor de todos os irmãos. Ele era rejeitado até pelo teu pai. O seu pai não lembrou dele. Ele era um qualquer um. Ou seja, ele não tinha um mestre poderoso ensinando ele dia a dia. Porém, como é que ele conseguiu profetizar tão poderosamente através das suas canções? Ele entrou num lugar de sabedoria. Ele não ouviu logos de ninguém. Ele ouviu o rema de Deus. Ele não ouviu ninguém falando sobre Deus. Ele ouviu o próprio Deus. Ele se relacionou com o próprio Deus. Você precisa entender algo para que você seja sábio. Para de ouvir só homens. Entra no teu quarto e vai ouvir Deus. E só assim. Porque eu aprendi algo. Quando você para de ouvir Deus, você começa a pedir emprestado revelação que alguém tem. E é por isso que a gente tem traduzido tantas canções. É por isso que a gente tem ouvido um plágio daqui, outro plágio dali. Alguém pregando o que o fulano já pregou igual. Sabe por quê? Porque a gente para de entrar no lugar secreto quando a gente entende que lugar secreto é lugar de criatividade. É lugar de originalidade.
é lugar de ser aquele quem Deus sonhou que você fosse. E aí quando você entra no seu lugar secreto e começa a ouvir Deus, Deus nunca vai falar assim, seja como fulano. Ele vai dizer, seja como eu tenho promessa para você. Quando você entrar no seu lugar secreto, Deus não vai falar assim, ó, cola lá naquele irmão e imita ele na roupa, na maneira de falar, na revelação, pega todas as pregações que ele está pregando e prega igual. Ele não vai falar isso, meu irmão, você está entendendo aqui? Deus vai fazer você ser a melhor versão de quem Deus sonhou que você fosse. Vamos lá! Tudo que Davi tinha nas mãos. Numa mão ele tinha harpa, adoração. Na outra mão ele tinha a lei do Senhor. Na sua lei eu medito de dia e de noite. Era tudo o que ele precisava para ser sábio. Então eu vou parar de pegar conselhos com as pessoas. Não, você entendeu errado. Não, continua no discipulado. Continua prestando contas, pelo amor de Deus. Eu sou pastor, eu sei o que eu estou falando. Continua obedecendo seus pastores. Porém, se você quer ser original, se você não quer ser uma cópia do seu pastor, comece a entrar no seu quarto e ter a responsabilidade de sair de lá com uma revelação. Pedro diz quem Deus é. Tu és o Cristo, ungido de Deus. Eu costumo dizer algo. Por que foi tão poderosa a declaração de Pedro? Porque se Pedro tivesse dito, tu és Jesus, não teria feito efeito nenhum. Porque Jesus, qualquer um pode ser. Você pode botar o nome do seu filho de Jesus se você quiser. É verdade. Tem algum Jesus aqui? Jesus foi embora, gente. Traz Jesus de volta aqui, pelo amor de Deus. Eu fiz essa comparação, essa analogia aqui uma vez, e aí todo mundo começou a rir e apontar assim no meio da multidão assim. Jesus está aqui, ó. Mas se Pedro tivesse dito, tu és Jesus. Tá com crise de identidade? Agora, você é Jesus. É o nome que tua mãe te deu, teu pai te deu. Não, ele disse, tu és o Cristo. Cristo, meu amigo, só um. Jesus pode ter um monte. Cristo, só um. Ungido de Deus. Messias, prometido, que Pedro estava falando implicitamente era, sabe aquele homem que nós estamos esperando há anos? És tu. E não só isso, ele completa a revelação dizendo, Filho do Deus vivo. Um presente de Deus para nós. O verbo, calma Jesus, agora não. O verbo que se... É domingo à noite, Jesus. O verbo que se fez carne. O Emanuel. O Deus poderoso entre os homens. A declaração, tá vendo? Você tá vendo? Que a declaração no Espírito a respeito de quem Jesus é, já abre o céu. Você viu? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Você está entendendo que você não vem para a igreja só para ficar? Não! A sua adoração faz a engrenagem girar. Faz a revelação continuar andando. Faz com que a revelação seja progressiva na igreja do Senhor. A sua declaração faz com que a revelação a respeito do noivo faça sentido na noiva, e ela caminha passos largos em direção do encontro com Ele. Você não está entendendo que a sua boca aberta com revelação acerca de quem Jesus é faz com que o noivo ande mais rápido em direção à noiva. É isso que eu falei na hora da adoração. A nossa adoração apressa o dia da vinda do Senhor. Porque tudo que nós precisamos hoje é
que os céus se abram e que o Espírito da revelação caia, porque se o Espírito da revelação cair, todos nós saberemos quem Deus é. Eu costumo dizer que a adoração, o momento da adoração é muito dinâmico, porque daqui dá para ver, todos vocês, enquanto nós estamos adorando, um está chorando ali, outro está rindo lá, outro está se arrependendo aqui, outro está se reconciliando com a sua família lá. Deus está fazendo. Sabe o que é isso? Temer a Deus é dizer quem Ele é no Espírito, e aí a profecia cai. O próprio Deus vai profetizando e dizendo: as prisões estão quebradas, você está curado. O próprio Deus está profetizando. Agora que nós já só temos 7 minutos e 26, 25, 24, 23, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu tenho um trunfo no meu ministério aqui, Bruno Vitorino. Você vai ver a unção desse cara agora. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria que no Espírito, pelo Espírito, através do Espírito, você começasse a dizer quem Deus é, quem Jesus é, quem Jesus é. Jesus, segunda pessoa, Jesus, Filho de Deus. Deixa eu te dar uma dica: Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é santo, glorioso, perfeito em todos os seus caminhos. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o caminho que aponta para a vida eterna. Eu vou pedir para o Bruno subir o volume consideravelmente. E agora toda a igreja, todos, vocês vão dizer em voz alta quem Jesus é. Lembre-se, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Primeiro, nós levantamos testemunho. Depois, nós seremos alvos de profecia. Alguém pode abrir a sua boca? Alguém pode se manifestar? Vamos lá!